Histórias com Osho, chegando no Facebook para encontrar os amigos, compartilhar muita história boa, de vidas que foram totalmente modificadas depois do encontro com o mestre, ou o reencontro, como muita gente também fala. Mas estamos aqui mais uma vez felizes e tocados com esse projeto que ganha proporções incríveis nas nossas vidas. Esperamos que nas de vocês também, né? Fala, Biro. Boa noite, querido. Boa noite, Dívia, querida. A gente está aqui comentando. Hoje é a nossa live de número 100. Sim. Terceiro ano já de episódios. E tem mais, está vindo mais por aí. Tem coisas bem interessantes no caminho. Algumas que a gente já gravou, outras que a gente está por gravar. Então, nos aguardem. O caldeirão continua mexendo. O caldeirão da bruxa continua mexendo. Caldeirão do Osho, no caso. Do bruxo. Do bruxo. Coisa boa. Gente, como sempre, boa noite, né? Bem-vindos todos que estão chegando agora. A gente sempre começa com alguns recados, enquanto a Dívia compartilha nas páginas que nos apoiam, nos grupos que nos apoiam no Facebook, que é o Osho Sem Fronteiras e o Osho A Nova Realidade. Obrigado, respectivamente, muito obrigado, Gabriel Sananda e equipe, e também o Francisco Siqueira e equipe. Então, Osho Sem Fronteiras e Osho A Nova Realidade também transmitem em cadeia com a gente esta Histórias com Osho, 100º episódio. Hoje teremos uma convidada muito especial, mas antes disso, os nossos recados. Primeiro recado, importante salientar que nós não somos um canal oficial do Osho, não falamos em nome da Osho Foundation, somos um grupo de amigos, contadores de história, histórias com Osho, melhor que Netflix. Bem melhor. Nossos agradecimentos à nossa equipe que trabalha com muito afinco, com muita dedicação, com muito amor. Muito obrigado à Parita, ao Miguel Fine e à Catarina Lira, que compõem junto com a gente a equipe HCO. Também as páginas, né? Muito obrigado mais uma vez, Osho Sem Fronteiras e Osho A Nova Realidade. Nossos apoiadores Pix, que nos ajudam com doações para a gente conseguir cobrir os custos. A Dívia deixa a chave aqui nos comentários fixos. Qualquer quantia é muito bem-vinda. A gente agradece de coração, né? E também, no dia seguinte, esta transmissão é colocada em sua íntegra no YouTube, no canal Dívia 10 no YouTube. Se você entrar, vai ter lá playlists e vai estar todas as temporadas, uma por uma, na sequência que foram feitas. Está muito bonito. Quem não assistiu a da semana passada, por exemplo, com o irmão do Osho, o Shailendra, teve uma grande repercussão na Índia. Ele compartilhou no canal dele na Índia, no Facebook, e postou também no canal dele no YouTube. Então, tivemos uma grande repercussão. Sim. Tem muita gente assistindo ainda. Vai como ondas, né? Se propagam. Certo? Sim. Já compartilhou tudo aí, Dívia? Foi tudo. Foi tudo? Então lá, vamos chamar a nossa convidada, Mukti. Ah, Mukti, chega mais. Querida. Ah! Ei. Oi. Oi, número 100, que incrível. Você que prazer, número 100, redondinho. Pois é. Que maravilha, maravilha. Maravilha. Nós estamos comemorando que nós estamos preparando uma playlist em inglês, né? Para divulgar fora do Brasil, já tem algumas prontas já.
Não demora, estarão publicadas também. Estamos com alcance, tem gente nos pedindo no Reino Unido, na própria Índia e nos Estados Unidos. Estão nos pedindo as publicações em inglês para divulgar. Então, está bem bacana. Mukti, querida, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de te ter aqui conosco aqui, de ter aqui conosco. É uma amiga de longa data e é um prazer muito grande te receber. Sou quase uma vovó dentro dessa história toda, de tantos anos. Que demais! Não, Que demais! Vovó Mukti, a gente sempre começa... Quando tu estavas falando, eu me lembrei, por causa dessa coisa que vai se espalhando hoje em dia pela internet, quando o Osho disse essa mensagem, quando vocês sentirem que ela é verdadeira em vocês, espalhem ela de cima dos telhados. Hoje os telhados são a internet, não é? É por ali que vai muito, né? Mas era tão forte para mim essa imagem, né, de espalhar por cima dos telhados, para que todos ouvissem, não é? Porque é uma boa nova que todos os seres, na verdade, estão esperando. É verdade. Nem todo mundo ouve, né? Não, verdade, verdade. Lindo, lindo. E a gente está aqui, de certa forma, também dando essa contribuição, né? Claro. E com esses espaços que a gente tem para todo mundo contar a própria história, né? Ninguém inventa nada, né? Foi vivido mesmo. E compartilhar justamente essa transformação toda que dá na vida, né? O significado, como vai tornando mais profundo do que a gente está fazendo aqui nesse planeta. Né? Quando encontra Osho, né? Ele vem com as respostas, né? E pegando o gancho, a gente quer saber como é que foi que o Osho entrou na sua vida, o que aconteceu e quais circunstâncias, né? E de lá em diante, como é que se seguiu? Tá. O primeiro contato que eu tive foi com o meu professor de yoga. Aqui em Porto Alegre eu tinha um professor de yoga, o Cosmeli, tá? Ele era, eu acho que, o primeiro professor de yoga que teve aqui em Porto Alegre. E eu era aluna dele. E um dia, ele tinha ido para a Índia, e um dia ele me mostrou, no final da aula, uma foto do Osho. E eu olhei e fiquei impressionadíssima com os olhos do Osho. Meu Deus, aquilo me deu um estremecimento interno, uma atração também, que eu digo, mas eu preciso ir atrás dessa criatura, tá? E aí aí é uma coisa que a gente fica, aquilo que os mestres dizem, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu tive muitas coisas que foram me mostrando, me confirmando isso, porque aí apareceu naquela época tinha uma pessoa que foi o primeiro sannyasi do Brasil, o Gautama. Ele morava em Porto Alegre, ele tinha uma livraria, ele tinha livros do Osho, e a gente ia até a livraria dele, que era ali na Doutor Flores, comprar os livros dele e falar e pedir para ele contar coisas, tá? E a gente tinha uma avidez por saber. Daí a gente começou a saber da Hansa, que era outra professora de yoga. A Hansa foi uma sannyasi bem antiga também. Da Vira, com quem, inclusive, eu morei durante um período. Depois que eu tinha ido para as comunidades, quando eu voltei, eu morei com a Vira. Tá? E teve muitas pessoas, tá? Que a gente começou a encontrar. E aí apareceu a Nitya, que uma vez eu fazendo biodança, porque aí já estava começando todo um processo de querer me conhecer mais. Fui fazer biodança e adorei a biodança. E estava lá a Nitya. E a Nitya dançava de um jeito tão solto, tão bonito. De umas, o que essa mulher tem? Era uma vida, uma vitalidade, uma força. Eu, meu Deus, o que é isso? Aí eu não sei como é que a gente organizou essas coisas. Eu sei que nós tivemos um lugar em cima da macrobiótica, ali na Marechal Floriano. Ali a gente teve um centro de meditação. E aconteceram muitas coisas ali. A gente meditava, tinha muitas pessoas que iam na meditação.
E a gente começou a ter também alguns grupos. E eu fazia tudo que aparecia. E comecei a ler também muitos livros do Osho. Fiquei fascinada. Quando eu comecei a ler livros... Sim, fala. Só nos conta que ano foi isso, mais ou menos. Não precisa dar precisão. Olha, acho que mais ou menos, porque eu tomei sannyas em 81, tá? Acho que foi... Eu vim para Porto Alegre em 69, fui fazer filosofia pura, que, aliás, foi uma coisa maravilhosa para eu começar a questionar coisas que, para mim, sempre foram verdade. Tá? E aí, bom, depois eu vou para isso. Tá? E foi mais ou menos 68, 69, 70, eu não sei direito, tá? Porque, na verdade, para essas datas, eu não tenho muita indicação, porque o que para mim foi muito forte, eu acho que é muito significativo, é as transformações que ocorreram com a gente. E o caminho que a gente foi sendo conduzido com essas meditações que a gente fazia em cima da macrobiótica. Eu fiz o primeiro trabalho de rebirthing, de renascimento. Tive insights extraordinários do meu nascimento e da força que tinha já naquele momento dentro de mim. A Nietzsche era muito atenta a isso. Depois que a gente teve ali, onde se reuniram muitas pessoas, a gente acabou tendo um lugar lá em Ipanema. A gente tinha um centro de meditação numa casa, num sítio, e era lindíssimo. Aí foi a época que veio o Tirtha, tá? E aí eu recebi do Tirtha o mala, tá? Porque eu já tinha recebido sannyas antes, né? E quando ele veio, ele me deu o mala, né? Como é que foi a ocasião dos sannyas? A ocasião? Dos Quando eu sannyas, recebi, eu pedi os sannyas antes disto, tá? Antes do Tirtha vir. Eu pedi através do centro de meditação, através da Nitya, tá? E quando veio, eu lembro, eu já era casada com meu primeiro marido, eu me lembro que eu peguei a cartinha, quando eu abri a caixinha, e eu olhei que era era de Pune ainda, quando o Osho ainda estava em Pune. E eu peguei e abri, a sensação que me deu, como uma coisa que me invadiu, uma gratidão. A gente não sabe explicar essas coisas, porque elas não são do nível racional. E isto é uma coisa que eu fico, às vezes, um pouco penalizada, que as pessoas não se dão esta oportunidade de experimentar aquilo que vai um pouco além. Porque nós estamos esperando por este um pouco e muito além, que a gente não tem ideia que existe e que é direito do ser humano, e é para isso que a gente vem nesse mundo. Esta situação de receber os sannyas, eu sentia tanto orgulho de usar o mala, uma coisa que me dava a sensação que eu erguia a minha coluna, ela ficava ereta, de tanta nobreza que eu sentia dentro de mim. A gente não, de novo, não sei que palavras dizer, porque é só quem experimenta, quem se dá essa oportunidade de ter uma abertura, de ver o que é. E aí eu vou pular para uma situação que eu quero mencionar, porque eu acho tão importante. Quando eu comecei a ler os livros do Osho, as coisas que eu ia lendo, eu pensava, meu Deus, mas era isso que eu achava que existia? Mas que bom que isso existe! Mas que bom, é isso mesmo que eu quero! E aquilo ia me inflando, sabe? De bem-estar, de alegria, de reconhecimento. Isso eu acho extraordinário. Tu reconheces aquilo que tu, na verdade, já sabes. E o Osho foi um veículo para mim, de eu reconhecer aquilo que já estava dentro de mim. Quando eu falo isso, para quem não vive isso, pode parecer uma coisa banal, mas para quem vive é tão significativo, é tão consistente, é tão... Como é que isso vai te construindo de um jeito tão nobre, te dá uma nobreza,
E aí eu lembro que o Osho dizia, vocês não nasceram para ser mendigos, vocês nasceram para ser imperadores. E ele sabia o que estava dizendo. E quando a gente começa a sentir, a gente percebe a que dignidade nós somos chamados, a que grandeza nós somos chamados. E aí é em todos os aspectos, eu acho. Eu acho que a nossa mente, a nossa inteligência tem que ser bem usada, nós realmente precisamos de lucidez, nós precisamos desenvolver o nosso lado humano, que é o lado horizontal da vida, tá? Nós precisamos desenvolver os nossos sentimentos, tá? Para eles serem limpos de todo condicionamento, inclusive os condicionamentos também mentais, né? E nós precisamos do encontro com o vertical em nós, que é a nossa profundidade, é o espiritual, é o místico. Esses três aspectos, para mim, também foram muitas vezes, eu me relembrava disso. Na vida, o lado humano da gente, o lado horizontal, o melhor que eu posso fazer, ou melhor, a eficiência, que nem vocês estão fazendo lives cheias de eficiência, tá? É necessário. Isso honra o nosso mestre e honra a nós mesmos. Tá? Quando eu digo isso para mim é totalmente cheio de significado. Tá? E também a nível das nossas emoções, tudo que a gente puder limpar, porque é uma lixo, que tem tanto lixo. Eu fiz tanta dinâmica, eu fiz tantos grupos, eu fui tão perseverante no meu autoconhecimento. Eu queria sempre saber o que é que eu estou sentindo. O que é verdadeiro em mim? E sabe o que eu fazia? Isso é uma coisa que eu até gostaria de compartilhar com as pessoas que quiserem experimentar. Eu ia na frente do espelho, eu me olhava nos olhos, eu me chamava pelo nome, Mukti, Mukti, porque eu percebia que às vezes o meu chamamento ele era artificial, ele era robotizado, e eu queria contato real comigo. Dizia Mukti. Quando eu sentia que eu me conectava, eu dizia, o que é que tu estás sentindo? E aí eu me dava permissão, e às vezes era no corpo. Onde é que no corpo está isto? Tá? E esta busca foi me levando a ter a percepção de quanto o nosso corpo nos informa, quanto se a gente realmente tem uma determinação, a vida dispõe para a gente, quanto a tua inteligência é capaz de te levar para isso. Porque a gente, hoje tem um vídeo, um áudio, aliás, que eu ouvi muitas vezes, que dizia, todos os seres nascem inteligentes. A educação, muitas vezes, as religiões, muitas vezes, destroem isso. E nós ficamos cheios de condicionamentos. E isso é, na verdade, uma destruição das nossas raízes. Porque a nossa raiz é o nosso ser. Tá? Se a gente está afincado no nosso ser, nós não precisamos muito das informações externas. Aquilo que é fundamental está aqui dentro. Muitas vezes eu escrevo para as pessoas, vive de acordo com a tua verdadeira natureza. A tua verdadeira natureza sabe tudo. A formiguinha sabe, a graminha sabe, a raizinha sabe. Como é que nós, que somos um sistema mais sofisticado, não sabemos o que é que nos aconteceu? E aí eu sinto que eu tenho uma coisa yang, uma coisa, muitas vezes eu peguei a imagem de uma espada. Agora, chega disso, tu tá vendo que não funciona. Vamos lá, o que é que tu realmente queres? E aí, indo atrás. Mukti, Ai, querida, conta que pra lindo. gente como é que se desenrolou essa história da Madhyan Mukti. Como é que foi? Como é que foi a vida, louca a vida, Sannyasi? O Conta pra gente significado também, né? isso, o significado do nome e também como é que foi a relação da mudança para você, assim, a relação com os amigos, com a família, Parentes. o choque que isso causava, porque é a época de usar laranja,
vermelho, aquelas cores. Você passou bem por isso, né? Conta um pouco para a gente. Passei a trabalhar no BRDE com a roupa e o mala. BRDE, é o Banco Regional de Trabalhava no Desenvolvimento. BRDE com a roupa e o mala. Tá? Ai, conta Eu tudo. tinha eu tinha uma dignidade tão grande de estar com aquele mala no meu peito, que as pessoas, às vezes as pessoas perguntavam, outras vezes era tão forte o que eu sentia que as pessoas respeitavam. A minha família foi um pouquinho mais difícil, tá? O meu pai às vezes me dizia: eu não te dei o nome de Mukti, ele me dizia, tá? Eu te dei o nome de Deus. Pai, tu chamas como tu queres, tá? Porque também a gente precisa entender que para eles era difícil isso. E eu me lembro do Osho pedir para as pessoas que tivessem respeito e amor pelos pais. E eu tive pais maravilhosos na minha vida. E eu tive família muito boa, muito amor, com muita responsabilidade, muita dignidade. E, claro, quando eu usava a roupa, mas eles foram se acostumando. Eu ia com vestidão, cor de vinho, por tudo, tá? Agora me lembrei do Nias, tá? Que o Nias trabalhava na Bolsa de Valores, tá? E as pessoas, quando ele usava um terno cor de vinho, ele chegou a comprar um terno cor de vinho e usava uma mala. E aí ele disse que era muito engraçado, às vezes, quando as pessoas encontravam ele, né? A gente viveu essas coisas de uma forma, para mim, com muita grandeza, com muita dignidade. E como aquilo era consistente, foi ficando cada vez mais consistente dentro da gente, é como te dá uma autoridade para aquilo. Tu tens autoridade, e a autoridade, ela emana uma coisa que ela impõe respeito. É. Né? Eu Bonito isso. queria... a gente teve, por exemplo, aqui em Porto Alegre, muitas pessoas que se transformaram em sannyasis. Teve muita gente na época. Quando os tempos, aqueles tempos que a gente tinha os campos de meditação e os dias que a gente fazia meditação praticamente todos os dias, e os grupos começou a pipocar gente, muita gente. O que a gente às vezes fazia, sannyasis, tinha sannyasis que iam às vezes para os restaurantes e tudo, e faziam um pouco de algazarra, e aí as pessoas ficavam meio incomodadas. O que eu acho até que tem um lado que a gente precisa saber que os outros que estão aí, eles não entendem, a gente não precisa ficar cutucando, tá? Isso eu li coisas do Osho, assim, porque para mim não cabia muito isso, tá? A gente Uma tem certa ali rebeldia, né? Era uma certa rebeldia também. Infantil mesmo, né? É uma coisa mais infantil. Eu nunca tive isso. Eu sempre tive uma coisa mais... como é que dizia? O Darshan que me dizia: tu parece séria, ele dizia, mas tu faz força para ser o oposto, né? Na verdade, eu lembro de uma frase do Osho que ele diz: sério não, mas sincero sim. Sério. E eu me sentia assim. Eu tinha uma sinceridade com aquilo que eu sentia que era verdadeiro em mim e que eu também, olhando o ambiente, era capaz de perceber que tinha coisas que cabia a gente fazer e outras não. A gente não precisa dessa afirmação diante de quem tem dificuldade. Eles têm dificuldades, tá? Sim. Claro, eles não sabem o que é essa vivência. E a gente que... Outra frase que agora eu tenho muitas frases hoje que me vêm muito. Quer dizer, quem tem mais consciência é capaz de compreender quem tem menos. Quem tem menos não é capaz de compreender quem tem mais. Mas quem tem mais tem capacidade. Então, é hora de usar. E eu sempre, para mim, foi muito forte isso. Quando essas verdades me batiam, aquilo era... não era uma obrigação, era um exercício de responsabilidade, de dignidade. Eu tinha
uma alegria interna de fazer isso. A E minha era um alegria norte também, né? Norteava os nossos valores de alguma forma, né? Para valores altos, né? Quando a gente lia aqueles livros dos diários de Darshan, tá? E eu tenho até hoje muitos, quantas orientações que o Osho dava a nível pessoal, porque aí era o momento que as pessoas perguntavam para ele sobre as suas individualidades, né? As suas situações de vida. E muitas coisas eu aproveitava para mim, que isso aqui me cabe, mas é isso que eu acho, sabe? E aquilo ia firmando dentro de mim, que eu só tenho que agradecer e agradecer. Mas foi foi derramada muita graça e eu me botei aberta para isso. Quando eu estava no Oregon, me lembro uma vez, eu estava andando em cima de um caminhão, eu olhei para cima, até hoje eu tenho a sensação que eu era uma taça aberta para o céu e eu não precisava de mais nada. Me arrepiei toda agora. É bom, demais. Oh, linda! Bom demais. Você não falou o nosso significado do seu nome ainda para a gente. Isso. Dhyan e meditação. Dhyan e meditação. E Mukti é a liberdade. Então, a minha liberdade é através da meditação. Esse episódio do caminhão já disse totalmente isso, né? Quando eu era adolescente, eu escrevia poesia sobre liberdade, que eu queria ser livre, porque a semente está ali, não é? A gente, acho que alguma vida a gente já tinha feito o caminho. Além disso, eu pessoalmente acho, quem quiser se dar a oportunidade, ela está disponível. Não importa que idade a gente tenha, não importa o que a gente fez. A vida sempre dá oportunidade. E a gente que deixa de ser tanso, de sempre perder. E daí fica procurando onde não satisfaz. Né? Eu me lembro de caminhar, às vezes aqui, eu saio daqui e passo ali na Praça da Matriz, ali perto da Assembleia Legislativa, digo, aqui também. E aí, quando eu digo aqui também, eu sinto um silêncio que parece fazer e vai, se espalha por tudo. Às vezes na Rua da Praia, aqui também. Porque está em tudo. Rua da Praia, para quem não conhece, é uma rua de Porto Alegre que não tem praia. Que não tem praia. E que é cheio de gente sempre. E sempre tem bastante barulho. É perto do Leblon ou não? Não tem praia. Já teve no passado, acho que eram as margens do rio, mas agora ficou longe do rio e é uma rua do centrão da cidade, assim, cheia de gente. Mas a Mukti estava nos falando desse exercício da consciência no meio da multidão, né? Claro, porque está por tudo. A Ganga, que é uma pessoa que é essa iluminada, ela diz, o salão do satsang é a terra inteira. O salão do satsang, e a gente sabe o que é o satsang, é a terra inteira, com tudo o que ela tem. Que liberdade, hein? Olha. Que liberdade! Meu Deus do céu! Que vastidão. Eu quero contar mais uma coisa. Sabe uma coisinha? Eu também fui a São Paulo fazer grupos com o Somesh e o Kamal. Não sei se vocês lembram do Somesh e do Kamal. Eu fui várias vezes a São Paulo fazer grupos e eram extremamente importantes. Os grupos sempre me davam uma maior proximidade comigo mesma. É como se eu deixasse a minha robotização e fosse cada vez mais pro real. E era uma sensação maravilhosa. Tá, o que tu ia perguntar, Biro? Eu ia perguntar uma coisinha. É que a gente fica um pouco no subjetivo, eu fico trazendo para a Terra um pouco, né, para o objetivo. Eu queria saber de você como é que foi assim, a vida. Você começou a época do Kevalam, você tomou sannyas no Kevalam, e depois como é que foi o desenrolar disso com centros de meditação em Porto Alegre? Você foi pro Oregon, morou em né? outros lugares, você foi para o Oregon, né? Conta para a gente Tá. um pouco.
Então, o Kevalan foi o centro de meditação muito grande, ali aconteceram muitas coisas, o Tirtha veio, deu um grupo ali, mas eu sei que eu recebi o mala num outro lugar, eu não sei, era num salão, eles tinham se ajeitado para fazer isso, tá? E daí teve também ali na República, agora eu me esqueci o nome daquele centro, vocês devem saber, tu deve saber, Abiro, que teve muita coisa que aconteceu ali na República. Ah, foi o OMA, que era do Sati da Prashanto, não foi? Na Rua da República? É, Eu acho que é do Sati vou da lembrar. Prashanto. Ali Foi, também, a gente, foi antes do Oxuboli ou depois? o Oxuboli, acho que foi depois. O Foi depois do... Oxuboli foi um lugar que eu dei muitos campos de meditação, eu ia todos os dias fazer meditação, eu conduzia mais ou menos a meditação, não é? E acho que veio a Shun, eu não sei, uma das meninas lá do ashram, não consigo lembrar o nome, muitas coisas, eu não lembro os nomes, porque para mim o mais importante é a vivência. Mas o Oxuboli foi extremamente importante também. Quantos satsangs nós fazíamos, aquele que era a época dos White Robe Brotherhood, tá? Que a gente fazia os satsangs, todo mundo vestido de branco. É o hobby branco, né? Ó, alguém, a Shobana está nos assistindo aqui, já mandou um beijo para você, e ela falou: Rua da República é o Namastê. Foi esse? Isso, o Namastê. Tá, o Namastê, mas eu acho que antes foi o Oxuboli. Foi o Oxuboli, sim. O Oxuboli foi antes. Foi do antes. Namastê. E o nosso querido, como é o nome dele? Que Prafu. faleceu. Samvara. O Samvara, ele que tinha ali o centro. E a gente ajudava muito, né? E tinha muita gente que frequentava. Muita gente conheceu a meditação ali. Muitos grupos também aconteceram, né? Mas eu fazia mais os campos de meditação e as meditações, tá? E aí, claro, aí os amigos, a gente começou a ter mais amizade, não é? E claro, o encontro com os sannyasis, quando a gente tem uma afinidade a esse nível, a gente se sente muito à vontade. E o compartilhar disso é muito nutridor. Eu tinha o meu grande amigão, o Darshano, tá? Que a gente estava quase sempre junto, né? Ele morava bem pertinho aqui de casa, uma época. A gente se encontrava muito e a gente também aqui em casa, nós chegamos a fazer muitas vezes encontros. A gente botava um vídeo do Osho, eu traduzia e a gente ficava vendo. Depois a gente tomava um chazinho, né? Uns biscoitinhos, as pessoas traziam. Era ótimo. O que mais? E tu foi para o Oregon? Tá, eu só queria contar uma coisa para vocês. Quando eu entrei na filosofia aqui na URGS, tá, que foi em 1969, tá, em seguida nós tivemos a ditadura, tá, e para mim foi uma situação que me deu um impulso na minha busca interna, porque eu sentia medo, porque a gente tinha gente do DOPS dentro da sala de aula, eu tinha muito medo e eu comecei a me sentir muito amedrontada de ficar em casa. Eu digo, eu vou ficar quieta no meu canto, porque eu queria visitar as pessoas que estavam presas no DOPS, tá? E eu tinha ido uma vez, comecei a ficar com muito medo, aí eu me dei conta, quem é que eu tenho na mão, porque eu queria que o mundo ficasse mais bonito, por isso que eu queria me meter nessas histórias, tá? Quem é que eu tenho na mão que eu posso transformar? Aí me dei conta que era eu mesma. Tá? Isso me deu um impulso tão grande, tá? Que eu comecei a levar realmente a sério isso, ter essa sinceridade comigo, de buscar aquilo que era verdadeiro dentro de mim. Tá, aí em 81, em junho de 81, eu recebi o Sânias, tá? E aí a gente ainda frequentava lá fora no Kevalan? Não. Era o Kevalan, sim. Lá no Kevalan a gente frequentava, tá? E a gente teve vários grupos lá e muitas transformações. E ali que eu fiz um grupo com o Sati Bode, tá? Que ele trabalhava com massagem. E ele me falou, quando terminou o grupo,
Ele disse para mim, como tu tem jeito com as pessoas. E aquilo foi como uma pedrinha que caiu no meu lago, sabe? Fez... E a Nítia, depois de um tempo, me disse, Mukti, por que tu não vai fazer um curso de massagem? E isso era uma coisa que eu queria contar. Quando eu procurei quem é que dava esse curso de massagem, porque era nos Estados Unidos, tá? Eu tentei todo mundo e não conseguia. Aí, num dia, depois de nós fazermos um satsang lá no Kevalan, eu fui para um restaurante e um senhor veio pedir para sentar na nossa mesa. E quando ele estava sentando, eu senti que ele tinha alguma coisa a ver com a minha ida para fazer o meu curso de massagem, que eu queria largar o BRDE e queria trabalhar com o corpo, queria trabalhar com as pessoas. O homem tinha feito o curso que eu queria fazer, com o cara que eu queria fazer, e ele era a única pessoa no Brasil que tinha feito esse curso. Ele veio pedir para sentar na nossa mesa. Eu levitava quando eu saí de lá. Eu dizia para minha irmã, eu não me sinto no chão, parece que eu estou no ar. Eu tive certeza que era isso que a vida queria de mim. E essa é o meu serviço, tá? E eu tenho gratidão imensa, já faz mais de 40 anos que eu faço isso. Aprendi depois com o Diren e com o Prashantan, a artes curativas orientais aqui no Brasil, também que já faz muitos anos que eu faço. Mas eu quero agora entrar mais no... Tá. Quando eu fiz esse curso no Oregon, fui no estado do Oregon, tá? Em São Francisco, São Francisco da Califórnia foi. Eu fui para o primeiro festival no Oregon, tá? Esperei mais uns dias, depois que terminou o curso, e fui. Ai, que delícia! Quando eu estava chegando no rancho, comecei a sentir o silêncio do Osho. A gente estava uns quilômetros de distância, aquilo... Porque era muito forte. Quando eu vi o Osho pela primeira vez no drive-by, e foi logo em seguida, que era aquela corrente de pessoas que ficavam ao lado da estrada, e ele passava de carro para a gente poder ver ele, tá? Quando eu ouvi, eu tive um êxtase assim. E, meu Deus, eu estava te esperando há tanto tempo. Aquela certeza. Para quem viveu isso é de um tamanho tão doce e tão grande, e dá tanta gratidão, porque aí eu vejo uma coisa assim, o nosso ser, ele sabe. Quando a gente encontra aquilo que é dele, ele sabe. E aí tu não precisa mais duvidar, a não ser que tua mente é muito maluquinha, tá? E ali no Oregon, tá? Porque mente maluquinha a gente tem, mas a dúvida é o último obstáculo para o autorreconhecimento. A dúvida é o último obstáculo. Exatamente. Isso aqui, agora, tem coisas que ninguém mais me engambela. Eu me lembro que eu pensava assim, mas ninguém mais vai me engambelar, porque isso eu sei. Tá? Isso tem coisas que eu sei até hoje, que só foram se confirmando. Eu quero contar um pouco mais, senão a Bíblia vai ficar nervoso, tá? Quando eu não fiquei muito tempo no Oregon, foi mais ou menos, acho que uns 20, 25 dias, tá? E naquela época, o Osho já não falava mais, tá? Mas a gente via os vídeos dele, tá? E ele, aliás, ele vinha de vez em quando e dançava lá no pódio, tá? E dançava, e as moças, aquelas que eram muito próximas dele, dançavam junto com ele. E ali eu vivi no Oregon, aquelas primeiras épocas, tá? Meditações, esses dias falei para o Abiro, meditações que no Buda Hall tinha 5.000 pessoas. A gente fazia tudo aquilo, eu me lembro quando eu pulava, na hora do eu, meu Deus, eu não estou fazendo força nenhuma, eu estou indo para cima, tá? Porque 5.000 pessoas pulando no mesmo impulso, era demais isso tudo. Era extremamente transformador. E o que eu acho também ali na comunidade, tinha uma organização tão bem feita, a gente morava em cabanas, tá?
E teve uma época, depois, mais adiante, eu morei em trailers, mas no início, quando a gente ia para o festival, a gente morava em cabanas. Eram tendas que se fazia. E eu ajudava a fazer as tendas, porque quando eu ia um pouco antes, eu ajudava a construir as tendas. E aí tu tinha uma intimidade, uma proximidade com gente do mundo todo, que era uma riqueza que não tem... Como é que tu vai dizer algo sobre gente que vem de tudo que é lugar, com todas as origens, e louco para se conhecer, naquilo que é o mais importante? Foi fantástico, foi simplesmente fantástico. Aí, deixa eu ver o que... Eu estou um pouco preocupada com a Biro, né? Não, não sei. Espera que eu vou embora. Eu vou sair, eu vou embora. Saia, Não, Biro, não, saia, não. Biro. Deixa eu contar para vocês. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer o curso de massagem, tá? Em São Francisco, eu pedi licença do BRDE, porque eu tinha direito à licença prêmio, por causa de 10 anos de trabalho, e daí cheguei e pedi demissão. E as pessoas diziam, ela ficou louca, ela ficou louca. Pensei, deixa eles pensarem o que quiserem, tá? Não quero nem saber, tá? E comecei a trabalhar com o corpo, tá? E aí, claro, muitas coisas também eu fundamentei, coisas que para mim eu precisava saber o que era esse trabalho que eu fazia, porque eu tinha vontade de fazer, eu tinha vontade de ajudar as pessoas a terem menos dor, tá? E o Osho foi uma pessoa que trabalhou e falou muito sobre o corpo. A dinâmica era uma limpeza extraordinária, mas tinha todos aqueles trabalhos lá na University, tá? Que a gente trabalhava, fazia massagens, fazia tantas coisas, tantas abordagens, né? Orientais, ocidentais. E ele dizia muito, o corpo é a primeira porta para a consciência, a primeira. Depois a gente vai em coisas mais sutis. O mental já é mais sutil, é complicado, os sentimentos, os humores, e o mais sutil de todos é o próprio ser. Mas tu precisa começar pelo corpo. E com a formação que eu tive, eu pude me dar conta que se o meu corpo tem muito lixo, é lixo de condicionamento, é lixo de repressões, a gente fica cheio de tensões, a gente tem menos facilidade para perceber tanto a coisa que não está bem, como aquilo que vem depois dela, que é uma libertação, um bem-estar, uma possibilidade de ficar consciente com aquelas coisas sutis que começam a se manifestar dentro da gente, porque antes ficava escondido. Porque quando é muito desconfortável, o corpo tem a sabedoria de esconder da gente, fica lá, não quero saber, não quero sentir, fica para lá. Quando tu começa a dar oportunidade de deixar mais macio, mais leve, mais delicado, mais fluido, mais acolhedor, né? Ah, que liberdade, que porta, tá? Que porta isso é para a consciência. E claro, daí eu comecei a trabalhar, e daí no ano que vem, que era em 1983, eu fui de novo. Juntava todo o meu dinheiro e ia, tá? Às vezes teve uma vez que eu fiquei uma semana e pouco, eu fui com minha irmã, tá? Que também era sannyasi, a Madhu, tá? Mas era tão intenso que eu dizia, meu Deus, uma semana parece um mês, porque tu vivias tantas coisas, tantas, que, meu Deus, era tão nutridor, tão nutridor. que Que lindo, mais? que lindo, que disposição. Depois você chegou aí para Puna também? Ou... Depois eu fui em 82 para o rancho, eu fui em 83, eu fui em 84, participava sempre desses festivais internacionais, tá? Que tinha 10 mil pessoas, tá? E a gente trabalhava, ajudava. Meu Deus, eu me lembro, trabalhava na cozinha, aqueles milhares de pratos, tá? Porque a gente aí tinha só 2 locais que você fazia comida, tá? Aqueles milhares de pratos, tá? A gente se divertia um monte, porque as pessoas também eram muito engraçadas, tinha muita gente engraçada,
Meu Do Deus, eu mundo dava todo. sei, tá? Do mundo Então, todo, né? Gente de do tudo mundo quanto é lugar. meu, de lá do Oriente, né? E aí a gente falava inglês e com os chilenos a gente falava espanhol, né? E português com os brasileiros, né? E a gente vivia, os drive-by eram uma alegria, porque era a oportunidade que a gente tinha de ver o Osho, porque o Osho estava em silêncio. E começou, eles tinham daí aqueles encontros, depois de um tempo, que 25 pessoas participavam num determinado local das reuniões com o Osho, era lá onde o Osho morava, tá? E a gente, claro, ficava louco de vontade de ver ele também, então na hora do drive-by a gente via, tá? E era maravilhoso. E a gente aprendia todas as coisas também com as outras pessoas, porque cada pessoa é diferente, tá? Tem em todos os sentidos, nos humores, na disposição para trabalhar. Tinha os preguiçosos que não queriam fazer nada. Eu ficava chateada, ficava até com raiva, que a gente tinha coisas que a gente tinha que terminar para fazer na cozinha, tem horário, não é? E depois me botaram para fazer os temperos e tudo. Acho que eu estou descendo a muita minúcia. Mukti, Quero antes, falar uma antes, coisa. Tá, fala. não, antes que eu Fala. fique nervoso de novo. Mukti, não, é o seguinte, Brincadeira. explica para quem está nos assistindo e não conhece, o que era o drive-by, né? Porque para a gente isso é um termo comum, mas para quem está assistindo às vezes não sabe o que é. Nas estradas do rancho, que é o rancho era o local onde a gente tinha a propriedade, tá? Onde os sannyasis moravam, tá? E onde a gente se encontrava nos encontros mundiais que havia, esses encontros internacionais, tá? E, meu Deus do céu, um Aí pouquinho. O Osho passeava de carro por essas. Daí, nessas ruas, tá? Tinha um determinado horário que todo mundo se postava, uma fila, um atrás do outro. Tá? A gente ficava ao lado da estrada e ele passava com o carro. Ele ia andando com o carro, às vezes era a Vivek que dirigia, às vezes era não sei quem, porque eu não sei, não conhecia toda aquela gente, não é? E ele passava devagarinho, e ele Oh, bonitão. saltando a gente. Hum. E imagina, se tu tá com o coração aberto, tu recebe tudo aquilo, é um banho de amor, um banho de amor. Banho Tá? de amor. Cara, e você foi, hein? 92, 93 e 94? 82, 82, 83 e 84. E em 84, eu vivi uma coisa que foi a celebração da morte de um sannyasi, e eles tinham inaugurado o local onde eles iam cremar. E era no meio das montanhas. E o pessoal da música foi lá no meio das montanhas. Então, eles tocavam, aquela banda tocava no meio daquelas montanhas, e os sannyasis tudo ali dançando. Meu Deus, aquilo era um... E a morte foi uma coisa tão forte para as pessoas, porque parece que esse cara tinha se iluminado, não é? E a gente ouvia, às vezes, umas histórias que não se sabia bem o que era, o que não era, não é? Porque, como a gente não ouvia direto do Osho, a gente, às vezes, ficava na dúvida. E isso foi uma coisa lindíssima, foi um presente eu ter vivido isso. Tá. Aí vem uma história que eu quero contar, que esses dias eu também falei para o Abílio. Quando eu quis ir morar fora do Brasil, vendi tudo que eu tinha, isso foi em 84, 85, tá? Eu quis ir morar na Alemanha, que eu hoje queria que as pessoas fossem morar nas comunidades. E eu pensei em ir morar na Alemanha, porque nos Estados Unidos era mais complicado, tá? Eu estava com a minha passagem comprada, tudo para ir para a Alemanha. Foi mais ou menos uns 5 dias antes, uma amiga minha com quem eu estava, porque eu já não tinha mais casa, me disse: eu estou achando que essa história de tu ir direto para a Alemanha não está certo. Eu vou tirar um tarô. E aí me caiu uma carta que dizia isto:
Não atravesse o grande oceano. Vá primeiro visitar o grande Senhor. Mas olha, o que é essa mensagem? Que, meu Deus, será que eu tenho que trocar minha passagem e ir para o Oregon de novo? Pois eu fui. Fui no dia seguinte, fui e mandei trocar a passagem aérea. Fui para o rancho pela 4ª vez, tá? Em Rajneeshpuram, tá? Aí foi o período que eu vi o Osho pela última vez. Porque quando eu saí, ele ainda estava lá, e logo em seguida explodiu toda aquela história lá da Sheila e a polícia dos Estados Unidos. O Osho até disse para eles entrarem no rancho, verificarem, não é? Porque tinha tantas acusações. A Sheila tinha ido embora, e o Osho deu um puxão de orelha, tá? Porque as pessoas, quando a Sheila foi embora, sabe o que fizeram? Falei esses dias pro... Eu acho que é bom dizer essas coisas. Quando a Sheila foi embora, a gente tinha toda uma organização em equipes nos lugares onde a gente trabalhava. Tinha uma mama, como eles diziam, que cuidava de organizar toda a coisa da comida, das cozinhas, não é? Onde eles faziam, trabalhavam com marcenaria, tinha muitas coisas. A farm, onde a gente plantava. E quando a Sheila foi embora, muita gente largou os seus postos e foi para as montanhas tocar violão. E o Osho mandou um recado. Ele disse, escuta, vocês querem ser livres? Vocês estão mostrando que vocês precisam de uma Sheila para mandar vocês. Porque quem é que vai lavar a roupa de vocês? Quem é que vai fazer a comida de vocês? Quem é que vai dirigir o ônibus para vocês se deslocarem? Aquilo foi uma senhora lição. Porque, na verdade, é isso, né? A gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa e isso é liberdade. Na verdade, ele estava nos ensinando que liberdade é ter uma responsabilidade e viver de acordo com o que é necessário em qualquer momento. Foi uma senhora lição. Mas eu já estava na Alemanha, porque eu fui realmente para a Alemanha. Tá? Depois de 3 meses, venceu, eu não podia mais ficar aí já era chamado Rajneeshpuram, tá? E eu fui para a Alemanha, fiquei na comunidade em Colônia, tá? E trabalhava na cozinha, eu quase não trabalhei na lavanderia, tá? Sempre com gente ao meu redor. Me deixou meio louca. Eu precisava de uns períodos que eu precisava ficar sozinha. Um dia me botaram para limpar os apartamentos, eu achei o máximo. Tá? Tem muita gente que relata dessa época de morar na Alemanha que foi um grande aprendizado, mas que tinha muito trabalho duro, que era uma dureza, assim, não era uma coisa gostosa, aconchegante, era uma coisa mais forte. Como é que foi para você? Olha, para mim eu não sentia tanta diferença do rancho, porque quando eu trabalhei na cozinha, era muito puxado, tá? E a gente tinha, inclusive, 3 turnos. Um a gente começava, acho que era às 5 da manhã, outro começava às 11, e outro começava, acho que às 6 ou 7, 5 da tarde, tá? Isso dava uma bagunça, cada 3 dias a gente trocava, né? Isso dava um pouco de bagunça no corpo da gente, e a gente tinha muito para fazer. Lá na Alemanha também tinha muito para fazer, mas para mim não tinha essa diferença. O que eu achava desconfortável é que eu acho que o Osho foi muito esperto de colocar os alemães junto com os brasileiros, porque tem uns polos opostos ali. Os opostos. Nós precisávamos, os brasileiros precisavam de um pouco de disciplina, os alemães precisavam um pouco mais de brincadeira. Tá? Não levar tão a sério. Tá? Aí, claro, quando o Osho foi preso, e eu tenho ali uma coisa maravilhosa para contar, falei esses dias, eu acho que para o Abiro, quando o Osho foi preso, ele pediu para os terapeutas dele irem em todas as comunidades no mundo. Então, foi um para cá, outro para lá, outro para lá. E pelo mundo afora. E ali na Alemanha, em Colônia, onde eu estava, veio, acho que era o Prasad. Era um homem bonito, que Deus meu. Tá? E ele
trazer a mensagem do Osho, tá? Eu lembro até hoje a sala, tudo eu lembro. E o Osho mandou dizer uma coisa que para mim foi, que espetáculo de ensinamento. Ele disse: vocês, quero agradecer a cada um pela confiança que tiveram em mim, que foi, na verdade, transmitida pela Sheila, e a gente achava que era o que o Osho queria, e ela dizia, e ela provavelmente não dizia todas as coisas que o Osho queria, tá? E ele agradeceu, ele disse, e agradeceu a esta quase uma obediência que a gente teve. Ele disse: isso vocês mostraram que vocês têm ainda muitos condicionamentos religiosos, de obediência, de ser certinho, de não questionar. E eu quero alertar vocês que vocês não escutaram o que vocês sentiram nas barrigas de vocês. Isso para mim, e eu sentia, eu me lembro que umas vezes questionava quando eu estava no rancho, tem alguma coisa meio estranha, o que será que é? E eu falava com as pessoas, e elas, não sei se as pessoas não percebiam, ou talvez tivessem um pouco de receio, não sei, mas para mim, essa lição do Osho, que a gente precisa escutar o que a gente sente na nossa barriga, é para mim uma orientação para o resto da vida. Quando eu não sei, eu vou lá e escuto. Na minha barriga. E ela sabe tudo. E o meu coração também. Quantas vezes será que isso é da minha cabeça ou é do meu coração? Se é da cabeça, sempre era uma mistureca, uma coisa meio chata, enrolada. Quando era do coração, aquele fazia, é fácil, é bom, ai, que bom, né? E a gente pode usar isso no dia a dia. E pode usar sempre, porque o mundo é maluco. É muito maluco. A gente precisa ter parâmetros internos. As nossas raízes têm que estar no nosso ser, senão nós vivemos de acordo com o que os outros dizem, com os ensinamentos que os outros trazem. Exatamente. Ufa! Bom, daí, depois disso, eu vim para o Brasil de novo. Delícia, voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil, tá? E, claro, continuei fazendo meu trabalho de corpo, tá? Muita gente procurava naquela época. Às vezes havia 50 pessoas na lista de espera. Hoje em dia não é mais assim. As coisas se disseram de outro jeito. E aí, depois de todo o tour que o Brasil fez, que o Osho passou pelo mundo, tá? Quando ele estava em Puna, tá? Foi que ele deixou o corpo. E eu estava pronta para ir, só que eu ia chegar uma semana depois. Eu não sabia que ele ia morrer, mas a gente já estava sincronizado. Eu me lembro quando eu recebi a notícia dele, eu estava numa meditação com outras pessoas, e eu contei para as pessoas, eu me lembro que eu disse dentro de mim assim: agora é hora de tu viveres aquilo que tu aprendeste com ele. Tá? Isto, straight, direto, tá? E claro, todo o teu aprendizado é usado numa hora dessas. Aí eu cheguei em janeiro, ele morreu dia 19 de janeiro de 90. Eu cheguei dia 26. Cheguei na Índia, tá? E vivi uma coisa maravilhosa lá também. Porque, claro, eu fui trabalhar na comunidade, tá? Eu fazia muita meditação também, de vez em quando participava daquelas... Eu adorava o White Rose Brotherhood, porque a gente dançava que nem uns loucos. Ai, como era bom! Tá? Aquela comunidade toda, aquela cadeirinha vazia, tá? E, claro, a gente sabia que ele estava ali, porque esses dias o Abílio até me disse que ele falou que ele ia se espalhar nos sannyasins dele. Tá? Abílio, se tu te lembrares, depois eu completo o que eu ouvi também. Se tu te lembrares o que ele disse sobre isso, dele se espalhar naqueles que amaram ele, naqueles que puderam escutar,
aquilo que o próprio coração dizia. Onde está, Zabiro? Estou aqui. Ele está aqui. É que ela tá com a configuração do visualizador Visualizado. aqui. Só aparece Tá. quem está falando para ela. Não, Mukti, foram muitas coisas que foram coletadas nessa época que o Osho deixou o corpo, porque eles passaram as reflexões dele sobre quando ele não estivesse mais aqui. Inclusive, uma pergunta minha saiu nesse vídeo, trechos dela, que eu acho que foi isso que eu repeti para você. Mas ele disse, não só para essa pergunta, mas para outras também, ele falou, eu lembro sempre de uma palavra, sempre está presente para mim, ele falou, eu vou estar dissolvido no meu povo. Né? Vocês vão ser as minhas vozes, vocês vão ser os meus olhos, vocês vão ser os meus templos, vocês vão ser as minhas sinagogas. Falou essas palavras. E para mim, especialmente na pergunta, eu escrevi e disse que para mim seria impossível ter outro mestre no lugar dele. E como que seria, né? E ele respondeu assim, poeticamente, ele disse, se você tiver me amado, se você tiver confiado em mim, você vai me encontrar no vento, você vai me encontrar no oceano, você vai me encontrar nas próprias batidas do teu coração. Que mais que a gente precisa? É. Tá? Eu me lembro disso também, eu me lembro muito uma frase também dele, que é dentro disso também, dizia, eu vou falar para as pessoas através da vossa boca, vou olhar as pessoas através dos vossos olhos, vou ouvir as pessoas através dos vossos ouvidos, vou amar as pessoas através do vosso coração e vou tocar as pessoas através das vossas mãos. E isto, para mim, foi muito significativo com a coisa das mãos, não é? E eu comecei a ter mais cuidado de ser aquilo que ele dizia, um trabalho de corpo e qualquer contato humano, tá? Que tem qualquer desejo de cura, ele é 10% técnica e 90% amor. Tá? Dentro do amor está a gente saber a técnica da melhor forma possível e se esmerar em aplicar ela da melhor forma possível. Tá? Eu acho isso para mim me preenche, me dá um sentimento de dignidade, de gratidão. Isso me toca muito também. Eu sou massagista e também compartilho de tantos desafios de escolhas de vida, né? E de peitar a sociedade para fazer o que quer e tirar a dor das pessoas. Você falou tanta coisa que combina, eu só queria compartilhar isso, assim, que bate com um pouco da minha história, né? No sentido de querer tirar a dor do outro, né? Através da massagem. E desse texto do Osho, dessa fala do Osho, que ele fala dos 10% da técnica e o resto é amor, como se o próprio Deus estivesse tocando nas pessoas, né? Que ele fala alguma coisa assim muito bonita também. E é isso, né? E agora junta tudo isso, né, com o que o Abiro falou e como a gente está realmente conectado com o Osho. Isso é um solo sagrado, né? Qualquer lugar é um solo sagrado, tá? Eu acho isso extraordinário. Daí, depois de muito tempo, né, porque eu já trabalho há 40 anos que eu trabalho com massagem profunda e com shiatsu, tá? O shiatsu foi um pouco depois que eu aprendi com o Prashantan e o Direi. E depois, aqui no Brasil, apareceu o Vassante, tá? E eu junto com o Darshano, e mais era o Arrante, tinha mais algumas pessoas, a gente montava os grupos para ele. E a gente começou a cuidar dele de uma forma mais próxima, tá? E aí teve coisas muito interessantes, porque a gente do Osho, a gente tinha ele longe, tá? Eu nunca trabalhei muito perto, nem nunca conversei pessoalmente com o Osho, tá? Mas com o Vassante, sim, tá? E aí a gente vê também o lado humano de um ser assim, tá? E é muito interessante,
porque a gente tem, às vezes, umas ilusões, né, de coisas que a gente acha, porque as religiões põem ideias muito estranhas na gente, né? Parece que aquela pessoa é perfeita em tudo, no lado humano, tudo. Não é, eles têm as suas características individuais, diferenciadas, não é? Às vezes a gente não gosta de alguma coisa, mas nós não gostamos nem de todas as nossas coisas, né? É lógico, né? Essa coisa do lado espiritual é para isso, é esse que os mestres chamam. É essa a nossa reverência, a nossa entrega. Na verdade, é para nós mesmos, é isso que eles estão nos convocando. Tá? E eu fiz vários retiros com o Vassante. Aí descobri uma coisa que eu já, de certa forma, sabia, mas eu adoro dançar. O meu lado da dança, a música me tomava, sabe? E foi maravilhoso, porque ele é muito esteta também, o Vassante. Ele é muito esteta, ele gosta das coisas todas muito bonitas, tá? E ele tem essa coisa do lado artístico, dá para dizer assim, né? Sempre procurou lugares bonitos para a gente ficar, não é? E eu também fui uma vez com ele no Chile, uma turma daqui de Porto Alegre, nós quase fretamos um ônibus, viajamos um monte de horas, acho que 30 e não sei quantas horas, e não podia descer, tinha que comer no ônibus mesmo, né? E fizemos um retiro lá no Chile, numa praia, Algarrobo me veio agora, Algarrobo, praia de Algarrobo. Depois ele veio de novo e eu fui para a Suécia, tá? Na Suécia, numa ilha, fomos fazer um retiro. Gotland. Eu não sei o nome da ilha que nós fomos. A gente estava na Suécia, numa dessas ilhas, que, aliás, a Suécia é cheia de ilhas, aquele mar limpo, lindo, aquelas pedras brancas, que tem pedra por tudo, andando naquele mar. Uma vez fui, no dia de aniversário meu, fui andar com um caiaque daquele, junto com um rapaz. Meu, que aventuras! Que coisa fantástica! Cheio de algas no fundo, que a gente enxergava elas, né? Eu sou meio amedrontada, eu quero ter sempre muita segurança, né? Mas ali foi um momento também muito interessante para mim, porque eu chorei muito, muito, muito. Eu senti tanta saudade de mim, tanta saudade de realmente realizar aquilo que tanto sonhou uma vida inteira. Chorei, andava ao redor da ilha, sabe? Chorava. Pegava o meu prato, sentava quase onde a água tocava, em cima de uma pedra, né? E chorava. Meu Deus! Mas foi um encontro tão bom comigo, tão nutridor. E dancei que nem louca. A gente dançava e chegava no mar. E tchá, tchá, tchá. Ah, demais, demais. Tudo isso demais. E eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Tem alguma coisa que eu gostaria de contar ainda do tempo do rancho, que foram coisas de delicadezas. Eu até hoje fiz umas coisas. O Osho tinha uma delicadeza que eu me emocionava, me tocava tanto. Eu me lembro da primeira vez que eu fui, ele vinha no Buda Hall, mandava perguntar, não consigo mais me lembrar direito por causa daquela história do silêncio. Mandava perguntar se a gente estava dormindo bem, se estava confortável, tá? Se a comida estava boa, se a gente não tinha passado frio. Ele queria saber. Era um cuidado maternal. E outra coisa também que eu achei uma das delicadezas dele, assim, de me... Ai, minha nossa, nem todo mundo faz isso, as pessoas nós perdemos muito essa coisa cuidada, amorosa, atenta uns para os outros, porque nós não fazemos isso conosco. Esta é uma aprendizagem que eu tive com o Osho. Se eu não sou capaz de me olhar, de me perceber, a minha grandeza, reconhecer a beleza em mim, que é a beleza da vida, que quer se expressar, que quer dançar, que quer cantar, que quer pular, que quer ficar bravo, às vezes que quer xingar, que quer compartilhar. Se eu não sou capaz de perceber isso,
eu não sou capaz de perceber no outro, porque eu não tenho contato real com isso. Às vezes a gente diz uma coisa robotizada, mas quando é real é totalmente diferente. E tem uma transmissão que acontece. Ah, minha nossa, quanta coisa. E outra coisa também do Osho que eu achei uma coisa linda. Quando nós saímos do rancho, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda, porque sempre tinha uma coisa delicada da parte dele, assim, daquelas de tocar o coração. Ele mandou entregar para cada pessoa, a gente estava entrando no ônibus, quando a gente entrava no ônibus, a gente estava saindo do rancho, mandou entregar para cada pessoa uma rosa e dizia que esse era o convite dele para a gente voltar no ano que vem, se fosse possível. E ele queria muito que a gente fosse ali se nutrir, e depois fosse para o mundo compartilhar o que a gente tinha vivido. E isso, para mim, é muito consistente, vou dizer essa palavra, é muito consistente. Eu até gostaria de compartilhar muito mais do que eu faço. Eu sou um pouco tímida, eu compartilho muito com meus clientes ali, quando eu estou sozinha com eles, tá? Mas esse compartilhar que eu estou fazendo hoje, Dívia e Abiro, e todos que trabalham nisso, eu só tenho a agradecer, tá? Eu espero que isso, no meio de tantas coisas que eu falei, que para mim o mais importante não são as datas, para mim o mais importante é a transformação que houve, porque na verdade foi buscando aquilo que o meu ser me chicoteou a vida inteira para eu ir atrás, tá? Me sussurrou de tudo que é jeito, the small voice, como o Osho dizia, escute a minha voz ainda, que sussurra, que está querendo, escuta, tá? Eu sei que eu escutei, tá? Eu sei que eu continuo escutando e que eu quero continuar escutando, tá? E essa small voice, ela é tão doce, ela é tão carinhosa, ela tem uma força também, porque a gente não é só o lado yin, a gente é o lado yang também. Mas isso dá uma consistência, um norte na vida, uma determinação que não tem ventania que te tira do lugar. Muito bom, muito Que bom. maravilha! Mukti. Eu não sei se já terminou nosso horário, né? Tanta coisa que a gente tem para compartilhar, que você tem, que coisa mais linda. Olha, eu estou assim, com o olho no gato, outro no peixe aqui, porque eu fico vendo a transmissão no Facebook aqui ao mesmo tempo. Tem muitos recados para você, muitos recados. A gente sempre recomenda que depois o convidado vá lá, assista a sua própria live, porque ali as pessoas compartilham, as pessoas conversam. Tem muitos amigos seus aqui postando coisas. Teve uma pessoa aqui, o Jivan Jachan, que pediu contato para conhecer o teu trabalho. Então, até pode... A gente gostaria muito de... enfim, poderíamos ficar até de manhã aqui, mas nosso espaço é limitado. Então, eu gostaria de saber só que você desse um serviço, né? Como é que as pessoas te acham para conhecer o teu trabalho de massagem profunda e tal? Como é que Pelo faz? telefone e WhatsApp, eu não tenho outra comunicação. Telefone e WhatsApp. Você A pessoa pode... Facebook, você tem Não Facebook, tenho, não? eu não tenho Facebook, tá? Então, provavelmente não vou conseguir fazer, a não ser que as pessoas me liguem hoje, tá? Ou elas podem procurar a gente, né, Abírio? A gente passa para Sim, não a passar gente isso pode... Isso. ao Quem vivo, tiver né? interessado, como o Jachan aqui, eu me comprometo depois a passar para ele o telefone. A Mukti está em Porto Alegre. Eu recebi um presente dela recentemente, que foi uma sessão. Uma delícia, é um trabalho maravilhoso, profundo, muito, muito bom. Essa mulher tem as mãos de um anjo e umas mãos de um anjo forte. Deep body work. Deep body work. Deep body work. Eu quero, antes, Abílio, que eu tenho uma coisa que eu tenho que dizer.
eu tenho tanto a agradecer ao meu companheiro Moa, eu tenho tanto a agradecer às pessoas que me cuidaram, sabe? Minhas irmãs, sabe? Foi porque eu tive um câncer em 2008, 2009 e 2010. Foi uma experiência extraordinária, tá? Eu tenho uma gratidão imensa. E eu tenho uma gratidão imensa ao Darshano, a muitos sannyasis, sabe? Eu tenho uma gratidão imensa a médicos, tá? Eu tenho gratidão a Gangaji. A Gangaji, para mim, foi também extraordinária, ovaçante, tá? Eu não tenho como expressar tudo isso. O meu ser sabe o quanto eu sou beneficiada com tudo isso. Tá. Tu quer que eu te passe agora o telefone? Pode falar. Pode falar. É 51, que é Porto Alegre, o código de Porto Alegre, daí é 98259-8666. Eu vou dizer de novo, 98259-8666. Tá? Anotaram? Perfeito. Olha, Mukti, eu me comprometo aí na tua casa e abrir o Facebook lá só para te mostrar tantas mensagens. Inclusive a irmã do Darshano está nos assistindo, a Maria Clarice. Saudoso amigo querido. Querida, muito bom, muito, muito rico esse encontro nosso. Você trouxe o teu Osho de uma forma tão bonita, tão arraigada no teu ser, e de uma forma tão fluida de falar e de contar, que só nos deixou aqui com mais vontade de outra live com você. Eu queria contar um pouco que foi o meu período no hospital, porque foi uma coisa extraordinária. Foi extraordinário. Entre a vida e a morte, extraordinário. Mas a gente pode falar pessoalmente também. Eu assino embaixo aqui para termos Mukti 2. A gente está fazendo algumas segundas partes já e você vai voltar aqui com a gente, tá? Promessa. Com certeza. Com certeza, minha querida. Muito bom. Eu não gosto. Para que vai embora? Para que tem que terminar? Eu brigo toda vez porque a gente é tão gostoso esse ambiente, a gente se sente em casa quando se encontra. Eu acho que é isso que o Osho quis dizer também, né? Quando a gente tá junto e tá com o nosso Osho, né? Eu gostei do Prashantan, né? Ele falou assim: vou falar sobre o meu Osho, né? O Osho que eu vivi, né? Eu acho que é um pouco disso. Junta esses Oshos de cada um, assim, com a energia do mestre, a gente fica embebido de uma atmosfera diferente, diferenciada. Mas esse respeito pela gente, essa grandeza que a vida nos dá, e a gente poder reconectar, eu acho bênção demais. Graça, uma graça traz graça, muita graça. Mukti, antes da gente encerrar, a gente sempre pede uma palavra sobre o Osho. Lucidez. Lucidez, para mim, para minha vida, lucidez. Lucidez, perfeito. Perfeito. Que bom. Querida, super obrigado. A gente agradece demais a toda essa valiosa contribuição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Mukti. Eu quero essa massagem. Eu vou para Porto Alegre só para receber tua massagem. Isso, venha. Gente, um aviso. O que eu quero é compartilhar também esse trabalho com mais pessoas. Antes que eu esqueça, um aviso, na terça-feira que vem nós não teremos, nós vamos pular o carnaval. O carnaval. Então voltamos dia 28 de fevereiro, tá bom? Só para todos saberem. Beijos, Tchau, beijo, Osho! 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 Osho!